Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo William Lima, estou aqui mais uma vez e hoje eu estou aqui para falar com Moab César, autor do livro O Adornamento do Pentecostalismo Brasileiro. Então se você quer ver essa entrevista na íntegra, continue assistindo esse vídeo. Até mais! Bom pessoal, aqui comigo hoje está Moab César, Moab que é um dos autores de um dos livros que compõe o box Outras Histórias das Assembleias de Deus. Esse box ele foi composto por 5 livros, sendo os autores o Gedeon Alencar, que nós já entrevistamos aqui, a Marina Correia, que nós também entrevistamos, e o Maxwell Fajardo, que foi a primeira pessoa com que nós entrevistamos. O Moab ele é autor do livro O Adornamento do Pentecostalismo Brasileiro, tá? Que é um dos livros que compõe o box. O box ele foi editado pela editora Recriar, em parceria exclusiva com a Livraria Basileia. Então, para que esse livro, esse box, ele ganhe uma popularidade legal, para que as pessoas entendam os livros que compõem o box, do que se tratam e tudo mais, nós começamos a entrevistar todos os autores e o Moab, desses 4, é o último autor a ser entrevistado. Moab César é doutor em História pela Universidade Vale do Rio dos Sinos, mestre em Ciências e Religião pela PUC Goiás e graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Ele também é membro do RILEP, que, como eu disse, é um dos maiores grupos de estudos destinados a estudar o pentecostalismo, tá? Que é Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, e é professor adjunto 1 do curso de História da Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Então, Moab, eu quero te agradecer por me dar a honra de entrevistá-lo. Confesso que estava ansioso para chegar a esse momento, até por algumas coisas que você aborda no seu livro, e eu, de ter vindo de uma universidade católica, havia um certo interesse particular. Então eu te agradeço por dispor desse tempo para que a gente possa falar contigo. Eu também agradeço o convite, para poder tratar do livro, falar um pouco da minha experiência na trajetória da pesquisa do doutorado, e da minha perspectiva sobre aquilo que eu considero ser um processo de acomodação das Assembleias de Deus à sociedade dos consumidores. Perfeito. Moab, uma primeira curiosidade que eu tenho antes de começar a lhe fazer as perguntas, dos 5 anos que eu fiquei na PUC de São Paulo, me formei em teologia lá, alguns termos são muito próprios do universo católico, e alguns movimentos também, alguns episódios são muito próprios do universo católico. No ano de 2019, já falava-se antes, mas acho que a explosão veio mesmo aí em 2019, até porque algumas questões políticas foram envolvidas no assunto. Então tomou uma certa popularidade o termo ou o evento Sínodo da Amazônia. Então, para quem não sabe, o Moab ele participou do Sínodo da Amazônia como convidado, e eu aqui já queria aguçar a minha curiosidade de muitas pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu queria que você contasse como foi participar do Sínodo da Amazônia, como que isso tudo começou, como que veio o convite, de que maneira que você participou de lá, enfim, eu queria que você me falasse de como foi esse episódio de participar do Sínodo da Amazônia. Bom, eu participei do Sínodo para a Amazônia a convite do próprio Papa Francisco, e na qualidade de delegado fraterno. O que é um delegado fraterno? É um cristão que pertence a outra instituição religiosa que não a Igreja Católica, a outra tradição religiosa dentro do cristianismo. Estive no evento, o evento teve uma duração de 27 dias, participei de todos eles, como delegado fraterno, e no mundo só foram convidados 6 delegados fraternos. 6. 2 anglicanos, 1 luterano, 1 assembleano, 1 batista e 1 presbiteriano. Do Brasil foram apenas 4 pessoas, os 2 anglicanos, o luterano e o assembleano. Ser um delegado fraterno dentro de um sínodo, ele tem voz, mas não tem voto. Ele tem o direito de fazer uma fala na Assembleia Geral, eu fiz a minha fala, com o mesmo tempo que os bispos e cardeais têm,
e também participar dos círculos menores, que são reuniões pequenas, com um número reduzido de pessoas, para fomentar ideias e ali, a partir dessas ideias, produzir o documento, que é o documento final do sínodo. E com base nesse documento, que é entregue ao Papa, o Papa produziu a chamada Exortação Apostólica Querida Amazônia. Eu tributo o meu convite à minha participação na RELEP. A RELEP é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Lá nós somos historiadores, sociólogos, teólogos, antropólogos, né? E lá estão presentes pessoas de várias denominações religiosas, inclusive católicos. Nós temos o padre Maciel Massaneira, que faz parte, na época ele era representante do Diálogo Católico Pentecostal, e nós produzimos um livro em conjunto, que é esse livro aqui chamado O Espírito e as Igrejas, que trata da sexta etapa do Diálogo Católico Pentecostal. Esse foi um livro que eu organizei junto com o Adriano Lima e o Valdinei Gandra, de um evento da RELEP lá na PUC do Paraná. Como eu sou um pastor e um pesquisador da área e moro na Amazônia, porque aqui a cidade de Imperatriz Maranhão está dentro da Amazônia Legal, e o Sínodo para a Amazônia envolvia os 9 países da Pan-Amazônia. Então, por essa razão, por este conjunto de aspectos, eu recebi o convite. Primeiro eu recebi uma carta, convite do Vaticano, depois recebi a confirmação e participei de um evento que é um evento fantástico, um evento bom, fenomenal, onde a Igreja Católica anuncia um processo de conversão, né, das suas lutas, aponta um sentido de luta para a preservação da natureza, para o cuidado da terra, né, que é a casa comum, também para o cuidado dos povos indígenas, dos povos originários. E eu fiquei muito feliz, fiquei satisfeito, fiquei honrado em poder estar ali. Fiquei todos esses dias, nós tínhamos reuniões pela manhã e à tarde, de segunda a sábado, e no domingo era missa, né? Participei da canonização aqui da Santa Brasileira, né? E tive vários colóquios pessoais com o Papa Francisco, que ele estava conosco em todo momento. Ele estava pela manhã, estava à tarde, apenas em 1 ou 2 reuniões durante essas 3 semanas é que ele não participou. Mas em todas elas ele estava presente e nós pudemos ali ter pequenos diálogos, pequenos colóquios, discutir algumas coisas. E eu acredito que foi muito importante. Tanto é que hoje eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre essa conversão ecológica da Igreja Católica, né? Buscando entender de que maneira ela vai absorver essa luta. E quando o Papa Francisco fala que tudo está interligado, isso é fato. Ali estavam presentes os bispos, os delegados fraternos, mas tinha uma coisa nova, tinha muita mulher lá. A Igreja Católica patriarcal, mais que ela não existe, né? Porque mulher não tem direito a nada lá, né? Mas estavam presentes as mulheres, estavam presentes os indígenas, estavam presentes os representantes de segmentos sociais. Por quê? Porque o Papa Francisco ele é um Papa latino-americano e ele é um leitor de um autor que eu gosto muito, que é o Michel de Certeau. O Michel de Certeau, lá na escrita da história, né, na operação historiográfica, ele faz uma crítica à escrita conquistadora do europeu. Porque o europeu veio para as Américas e aqui nos nominou, nos deu uma identidade, disse quem nós éramos e plasmou uma imagem nas nossas vidas. Então, a América nunca pôde dizer quem era. Sempre a América ouvia o colonizador dizer quem era ela. E o Michel de Certeau, ele faz uma crítica tremenda, dizendo que é necessário que haja uma alteridade. O que é autoridade? A alteridade é quando você ouve o outro, compreende o que ele diz e aceita o outro como o outro diz que é. Não é você que diz quem o outro é o outro que diz eu sou assim. Essa é a minha identidade, essa é a minha característica, esse é o meu valor. E você aceita e respeita. Então, como o Papa Francisco é um Papa latino-americano, o que ele faz? E é um grande leitor do Michel de Certeau, ele diz, se nós vamos falar da Amazônia, se nós vamos falar da necessidade de proteger aquela biodiversidade, nós precisamos ouvir
quem está na Amazônia. Ouviu-se os índios, né, os ribeirinhos, os povos que habitam ali a Amazônia, as comunidades tradicionais, os quilombolas, para que eles dissessem exatamente quem eles eram, quais as necessidades deles e de que maneira, de certa forma, a igreja poderia ajudar nesse processo. Então, isso foi extremamente positivo e eu acredito que foi um dos convites mais em que eu mais sinto alegria em ter feito desses eventos que eu já participei no Brasil e no mundo. Que legal, eu imagino. Eu tenho uma admiração particular pelo Papa Francisco, primeiro pelo seu exemplo e pelo seu testemunho, né? Por sua teologia, enfim. O único pecado dele é ser argentina, né? Brincadeiras à parte. A gente tem uma grande admiração aí por tudo. E olha, assim, eu me sinto representado na sua pessoa, Moab, por ter um pentecostal num evento desse tamanho, desse porte da Igreja Católica, porque no tempo em que a gente esteve, né, fazendo as aulas na PUC, tínhamos essa possibilidade de dizer assim, mas como que pensa o mundo pentecostal a respeito desse tema? Por que não são tão próximos? Por que não tentam se abrir ao diálogo? Enfim, esse tipo de coisa. Então eu me sinto muito representado. Quando eu fiquei sabendo, quando o Iago me falou, e eu vi também, eu acho que a Rilep publicou, na verdade, sobre isso na época no Facebook, que você estaria participando, eu falei, nossa, que... Eu contei pra todo mundo da faculdade, eu falei, vai ter um pentecostal participando do sínodo, viu? Tipo, porque eu me senti muito representado na tua figura de saber que tinha um pentecostal que estaria participando do sínodo da Amazônia. Já pegando esse... William, deixa eu só fazer um esclarecimento. Tá. É importante que se esclareça que eu não fui indicado por nenhuma igreja pentecostal especificamente. E que lá não falei em nome de nenhuma delas. No entanto, a convenção, que é a Comadésima, que é a das Assembleias de Deus no Sul do Maranhão, que tem mais de 2.000 pastores aqui na região, eu falei pessoalmente com o presidente, que é o pastor José Alves Cavalcante, e pedi a autorização dele para, na minha fala à Assembleia Geral dos Bispos, ali diante do Papa e de toda a cúpula da Igreja Católica, eu pudesse levar uma saudação das Assembleias de Deus, e assim ele autorizou e eu fiz. E lá, na minha fala, eu defendi a chamada teologia da amizade para a construção do diálogo ecumênico e interreligioso. Você pergunta para mim, você é a favor, Moab, do diálogo ecumênico e interreligioso, uma vez que a maioria dos pentecostais absolutamente são contras? Eu digo, eu sou a favor, e digo que eles são contras porque não entendem a dimensão do que é ser um ecumênico. A minha perspectiva é de que o diálogo é necessário para a boa relação. Nós temos que nos relacionar com todas as pessoas. Nós nos relacionamos com católicos, com protestantes, com espíritas, com muçulmanos, com pessoas de todas as tradições religiosas. E nós respeitamos, embora nós tenhamos algumas outras posições diferentes, mas é preciso que haja o respeito para que haja uma convivência pacífica. E o maior exemplo que eu dou disso é o seguinte: você entra numa casa, numa família brasileira, e senta à mesa lá, e o pai é protestante, o filho é católico, a menina é espírita, o outro lá é muçulmano, entendeu? O outro é do terreiro, e ninguém anda matando ninguém. Todo mundo vive, convive e respeita. Então, ecumenismo é respeito recíproco entre cristãos. Diálogo religioso, na minha compreensão, vai ao limite do respeito e da relação amistosa com as pessoas que pensam diferente. O cristianismo, ele tem na sua essência, o cristianismo, não as instituições religiosas, que é o cristianismo daquela mensagem de Cristo, tem na sua essência a paz, o amor, a bondade, o relacionamento, né? Jesus não excluiu ninguém do diálogo com ele porque pensava diferente. Não excluiu a mulher, não excluiu o estrangeiro, não excluiu nem o endemoniado, né? Mas ele sentou e conversou com todos. Então nós temos, enquanto cristãos, que fazer esse diálogo amistoso, amoroso e respeitoso para que possamos viver bem. Perfeito. Essa é a minha posição. Perfeito. Pegando esse engajamento aí dessa questão de ter alguns movimentos, palavras próprias do universo católico,
Adornamento. Eu ouvi muito essa palavra nos 5 anos em que eu estive na PUC, principalmente por conta de ter sido a palavra de ordem do Concílio Vaticano II, né? Enfim, talvez as pessoas, e muito provavelmente as pessoas que estarão assistindo esse vídeo, não sabem o que significa adornamento. Então eu queria perguntar a você, Moab, o porquê do título adornamento, o que significa essa palavra e qual que é a relação dela, de que maneira ela se encaixa com o universo pentecostal, ou seja, por que a atribuição desse nome ao seu livro? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é uma boa pergunta, porque inclusive na minha banca de doutorado, um dos membros da banca sugeriu que eu tirasse, porque esse adornamento é diferente do adornamento católico, eu concordo. Mas essa palavra adornamento, é uma palavra do vocabulário popular italiano. Aggiornar quer dizer atualizar, modernizar. Quer dizer, vamos adornar, vem de aggiornare. Eu preciso atualizar, eu preciso modernizar, eu preciso acomodar as minhas práticas ao que está acontecendo. A Igreja Católica fez isso, né? Foi a palavra de mote que orientou o Concílio Vaticano II, né? Que a Igreja precisaria se modernizar, né? Ela precisaria ter uma linguagem como a linguagem das pessoas. Tanto é que uma das ações lá foi tirar a missa em latim, né? Foi rezar a missa na língua do povo, porque ela precisa conversar. Mas o adornamento da Igreja Católica também passou por questões como a opção preferencial pelos pobres. No Brasil, a ruptura com a ditadura militar, tem uma série de aspectos. Nesse sentido, é totalmente diferente o adornamento pentecostal do adornamento católico. Mas o adornamento pentecostal tem uma relação direta com a perspectiva da sociedade de consumidores. Por isso que eu digo, as Assembleias de Deus e o processo de acomodação à sociedade de consumidores. Eu não falo só da questão de usos e costumes, eu não falo só uma questão cultural, eu digo assim, de que maneira uma igreja, né, culturalmente estabelecida por mais de 70 anos, dentro de uma perspectiva de apoliticismo, de ascese, de sectarismo, de que maneira de uma hora para outra ela se moderniza. E ela quer não ser só política, mas ela quer conquistar a política, ela quer ser o presidente, ela quer ser o governador, ela quer ser os vereadores, né? De que maneira a igreja que dizia que você não poderia ter nada, não pode tomar Coca-Cola, não pode andar de bicicleta, não pode ir para o cinema, não pode ir para uma praia, não pode... E agora ela diz que você precisa ter tudo isso. Eu conheço um pastor que quando ele prega na igreja sobre isso, que eu vou até dar o nome dele, é o pastor Raul Cavalcante Batista, que é o pastor da igreja aqui, do qual eu faço parte. Ele dizia o seguinte: antes nós condenávamos tudo isso e hoje nós estimulamos os nossos membros a terem isso. Aí a pergunta que eu faço: nós estávamos errados e hoje estamos certos, ou nós estávamos certos e estamos errados? Então, eu parto do seguinte pressuposto, porque muitos dizem assim: a Assembleia de Deus perdeu a sua identidade. Ninguém perde identidade. Identidade não é uma coisa essencialista. Tem um sociólogo muito conhecido chamado Stuart Hall, que ele fala de que a identidade ou ela é essencialista na concepção ou é não essencialista. Quem tem a concepção essencialista diz que ela não muda, que ela é rígida, ela é fixa. Se isso fosse, nós teríamos a mesma Assembleia de Deus de 1911, com as mesmas características, com as mesmas coisas, né? E se o cristianismo fosse essencialista, estava todo mundo usando aquelas roupas lá do Oriente, né? Estava todo mundo tendo aquela vivência, né? Então, eu trabalho na perspectiva de uma identidade não essencialista, uma identidade mutável, que vai se transformando à medida em que o meio que está à sua volta vai se transformando também. Tanto é que eu faço uma recomendação nas primeiras páginas do meu livro, quando eu digo assim, eu digo de cara assim, que a minha concepção parte de que a igreja, enquanto instituição religiosa, não a igreja corpo metafísico de Cristo, né? Não, mas essa instituição religiosa que diz que representa a igreja, seja ela qualquer que for, ela nunca esteve distante do mundo, ela sempre refletiu as estruturas sociais em que ela viveu e conviveu. Basta a gente olhar os exemplos na escravidão antiga, na Idade Média,
né, na escravidão negra, no absolutismo, na pobreza generalizada que os assembleanos, por exemplo, tinham nas primeiras décadas do século e nessa prosperidade que se vive hoje, não é? Então, o ajornamento é exatamente essa acomodação aos processos culturais históricos que ocorrem no decurso do tempo. Então, eu mostro isso no meu livro, de que maneira isso ocorre. Tanto é que ele está dividido em 3 capítulos. O primeiro capítulo é a história da implantação das Assembleias de Deus até os anos 80, porque eu também faço a minha... como é que se assim? Eu faço os meus marcos temporais, eu delimito as minhas temporalidades. Então, na primeira, eu mostro de que maneira a Assembleia de Deus construiu uma identidade marcada pelo ethos ascético, sectário e apolítico. No segundo capítulo, eu mostro na prática isso, porque eu dedico o segundo capítulo às Assembleias de Deus de Imperatriz e mostro esse processo de implantação e acomodação. E o terceiro capítulo eu dedico às Assembleias de Deus geral no Brasil, mostrando de que maneira ela vai se acomodar a esse processo. E digo mais, o pontapé inicial para dizer assim, eu vou fazer uma mudança radical, vou fazer um ajornamento, é quando ela resolve, em 1986, entrar para a política. Porque a política é uma relação de concessão. Não há voto sem concessão. Não há apoio político sem concessão. Então, se ela quer entrar no campo da política, então ela tem que mudar muito das suas estruturas, dos seus discursos, das suas falas e da sua maneira de se impor ao mundo. É simples. A pesquisa exige um campo empírico, onde você pode testar as teorias. Você levanta as teorias, levanta as hipóteses, trabalha com as categorias de análise, trabalha com os fundamentos teóricos, desenvolve metodologias, mas aí como é que você vai testar? Você vai testar a nível de Brasil? É complexo. No Brasil, ninguém pode passar 10 anos fazendo um doutorado. Lá na Europa pode, no Brasil não pode, é diferente o sistema. No entanto, Imperatriz é uma igreja que pode ser analisada dentro daquela perspectiva dos tipos ideais de Max Weber. Então, ela reflete exatamente aquilo que reflete no conjunto das Assembleias de Deus no Brasil. Então, por ela ter essa especificidade, é que eu adotei. Eu tive o professor Alberto Moreira, que é do PPG de Ciências da Religião lá da PUC do Goiás, ele participou da minha banca e disse assim, Moab, se você tirar essa parte aqui, o seu trabalho está completo também. De certa forma, o seu trabalho está completo, mas essa parte aqui acaba trazendo uma empiria muito forte, né? Mostrando assim, os desdobramentos que isso faz. E como eu, num doutorado em História, veja bem, um doutorado em História carregado de subjetividade. Tanto o objeto é subjetivo, quanto o autor é subjetivo. Mas tem uma implicação. O autor é, ao mesmo tempo, pesquisador e objeto. Sim. E como objeto é influenciado pela história que ele pesquisa. Então, ele precisa mostrar um distanciamento. E a necessidade desse distanciamento foi tal. Então, eu disse assim, eu vou colocar isso aqui, né, para mostrar uma certa imparcialidade nesse processo, porque o Michel dissertou, quando ele fala do lugar social de quem escreve, ele é muito claro nessas questões dos ditos, não ditos, os interditos, e nós fizemos um esforço de não deixar nada debaixo do tapete, porque o papel do historiador é fazer com que a sociedade e as instituições lembrem-se sempre daquilo que elas querem esquecer, né? Será que, por exemplo, a Alemanha não gostaria de esquecer o nazismo?
Gostaria, mas ela sabe que é necessário ser lembrado para não ser repetido. Por isso que não botou debaixo do tapete. O Jair Bolsonaro quer botar a ditadura militar debaixo do tapete, porque ele acha que não é. Ele quer fazer uma reescrita da história, porque ele quer enganar, quer mascarar. Mas a história é para refletir. É como aquela lâmpada que é colocada lá em cima para iluminar todo mundo. Perfeito, perfeito. A partir da página 117, você analisa o tema religião e gênero dentro das Assembleias de Deus. Esse é um tema que me atrai muito, tá? Eu inclusive pontuei essa questão com Gedeon, pontuei essa questão também com a Marina. Historicamente falando, tem um porquê de motivação para as Assembleias de Deus serem predominantemente uma instituição de liderança masculina, e pela análise que você faz, inclusive pegando o tema adornamento, com o empoderamento cada vez mais acentuado da mulher e etc. Você acha que as Assembleias de Deus também têm feito esse adornamento de se atualizar e dar mais voz às mulheres, dar lugar de proeminência para as mulheres, postos de liderança, enfim, qual é o fator histórico que fizesse com que as Assembleias de Deus tivessem essa predominância masculina, e se hoje de fato também já acontece essa atualização do gênero feminino nos postos de liderança, enfim? Olha, essa discussão do gênero nas Assembleias de Deus, ela foi brilhantemente levantada pelo Gideon, Marina trabalhou, a Valéria Vilhena trabalhou, todo mundo trabalhou, essa turma aí. E a maioria deles eu cito o Gideon, eu cito o Maxwell Fajado, eu cito a Marina, eu cito a Valéria, né? E eu trago essa especificidade porque eu também, o pesquisador, o historiador, ele trabalha com documentos. Então, o mesmo objeto, ele pode ser plasmado, ele pode ser mirado, né, por um caludoscópio. Ele pode ser visto de várias maneiras. Então, o historiador tem uma perspectiva diferente, né? E eu entendo plenamente que o fato das Assembleias de Deus ser uma igreja extremamente patriarcal, machista, autoritária, é em função da sociedade brasileira da época. A sociedade brasileira da época era extremamente autoritária, patriarcal e machista. No Nordeste nem se fala, no Brasil inteiro era. Então, o que acontece? Aí é um processo de acomodação, porque lá os suecos não eram isso. Lá você tinha pastoras, tinha evangelistas, você consagrava, mandava solteira, etc. e tal. Mas no Brasil não era assim. Então, na Suécia, você usa a saia, né? Na Escócia, sei lá, você usa saia, e no Brasil você tem que ser macho, né? Tem que ser patriarcal, tem que ser duro. E, por outro lado, você tem um desenvolvimento das forças produtivas e dos aspectos econômicos da sociedade brasileira e de uma emancipação da mulher, né? Que ela vai ganhando espaço, assim como no mundo inteiro houve, ela vai ganhando espaço, ela vai se projetando, ela vai se firmando, ela vai estudando mais, ela vai melhorando a sua condição financeira, ela vai ganhando autonomia, e hoje você tem 50% das mulheres que sustentam os lares brasileiros, ou na totalidade, ou ajudam com maior parte no processo. Eu acho que tudo que as Assembleias de Deus têm feito hoje tem sido para inglês ver. Porque em alguns lugares começaram a consagrar as mulheres de pastores a quê? Missionárias. Ela é o que é nada. Ela não dirige igreja, ela dirige as orelhas do marido de noite. Que aí muitos deles são guiados por elas, mas elas não têm fronte. Tem até uma brincadeira, assim, uma conversa que 2 filhos de pastores se reuniram e um disse assim: cara, aquela tua mãe não serve para ser mulher de pastor de jeito nenhum. Ele disse: por quê? Por que não serve e a tua serve? Isso é muito simples. Lá em casa quem manda é a mamãe, mas todo mundo na igreja pensa que é o papai. Lá, todo mundo sabe que é a tua mãe. Então, veja bem como é que é a história, né? O Amazonas abriu para esposas, consagrou mulheres a pastores, celebraram aí, a CADB tem feito isso, né? Quando o Samuel Cano se afastou, né? Rompeu com a CGDB, eles lá no estatuto consagram mulheres também. Mas eu quero saber até onde essas mulheres estão dirigindo igrejas.
são pastores presidentes, são dirigentes de congregação, que sejam mulheres em que os maridos não sejam pastores. Então há muitas discussões aí, eu acho que ainda está distante isso. Mas eu quero falar para ti, queria que, como vai ficar gravado, eu digo assim, daqui a 10 anos, 80% dos que sentam nos púlpitos das Assembleias de Deus no Brasil serão mulheres. Elas se preparam mais, elas estudam mais, se dedicam mais, né? Elas têm muito mais senso de relação do que muitos homens. Infelizmente, muitos pastores brasileiros de igrejas pentecostais trocaram o estudo pelo diploma. Todo mundo é bacharel em teologia, mas aquele bacharel em teologia feito em 10 encontros de final de semana, e aí ele é bacharel. Aí ele não é nem pastor, não forma o pastor e nem forma o teólogo. E ele se estriba em cima do diploma. E as pessoas estão fugindo. O púlpito assembleano ele precisa ser mais qualificado do ponto de vista, o público pentecostal, daquilo que se ensina. Porque o entendimento tem que chegar ao coração, né? Tem a questão penso, logo existo, mas o Agostinho levantou. Creio porque entendo. Entendo porque creio. Há uma fala que diz o seguinte: qual é a diferença entre os protestantes e os pentecostais? É que os protestantes se dão por satisfeitos pela revelação da Bíblia, então eles preferem entender. E os assembleanos e os pentecostais preferem sentir. Qual é o grande problema disso hoje? É que os pentecostais não sentem como sentem antes e nem estudaram para poder entender. E aí se tem uma série de dificuldades nesse processo aí. Mas a questão da mulher ainda é um tabu muito grande no nosso meio, mas maior ainda é na Igreja Católica, porque o Sínodo para a Amazônia, que se propunha, por exemplo, consagrar o viri probati, que é aquela pessoa, aquele cidadão casado que tem uma família, que tem um testemunho extremamente honrado, é um varão provado, né, como diz o termo viri probati, ele pudesse ministrar a Eucaristia, que é o centro da celebração da Igreja Católica, e que a mulher pudesse ser consagrada para também se celebrar. Eles não aprovaram nenhum e nem outro. A mulher continuou no lugar dela, né? E o leigo continuou também no lugar dele. Então, é complexo, né? É muito complexo isso. Sim, perfeito. Na página 134, dali em diante, você fala sobre os instrumentos de doutrinação. É uma palavra muito cunhada para a realidade das Assembleias de Deus. Inclusive ontem nós comentávamos aqui no escritório sobre isso, sobre essa doutrinação que muitos pastores fazem sobre os seus membros. Eu enfrentei um pouco disso, dessa tentativa de controle sobre as minhas práticas, sobre a forma com que eu deveria agir, e eu acho que todo mundo, muitas pessoas que integram essa igreja também passaram por uma espécie de tentativa de doutrinação. Eu queria que você falasse, dentro dessa pesquisa, o que você observou que seriam esses instrumentos de doutrinação. Eu queria que você falasse sobre eles. Bom, a expressão instrumento de doutrinação é uma expressão utilizada para dizer assim, de que maneira as Assembleias de Deus, que se expandiram nas 3 primeiras décadas para todas as regiões do Brasil, ela conseguiu uniformizar as suas práticas, as suas crenças, as suas doutrinas e aqueles aspectos muito peculiares da instituição. Coisa que conseguiram antes e hoje não tem, né? Hoje não tem nada disso. Mas de que maneira? Eles utilizaram instrumentos de doutrinação para fazer essa homogeneização. E eu cito os 3, que também o Maxwell Farjado coloca muito bem essa questão, que por exemplo, o jornal Mensageiro da Paz, as revistas de escola bíblica dominical e o hino à harpa cristã. Porque nesses aspectos aqui, por exemplo, imagina o Mensageiro da Paz que hoje ninguém lê, mas não lê na mesma proporção que se lia antes, mas que antes, um único jornal Mensageiro da Paz passava na mão de centenas de pessoas. E ali era estabelecida a doutrina, ali era estabelecido o costume, ali era orientado sobre práticas rituais nossas.
Então, e os hinos da harpa cristã, que se canta em todos os cantos, todas as vezes que se inicia um culto, se inicia com o quê? Com 3 hinos da harpa. Esse culto pode ser no templo, pode ser um culto de escola dominical, pode ser um culto de doutrina, pode ser um culto da família, pode ser um culto no lar, mas 3 hinos da harpa. E a harpa fala de quê? Os hinos da harpa fala de história, fala de doutrina, fala de costume. Todos eles dão assim. E outra coisa, eles acabam como instrumentos de consolidação de um ethos. E o ethos vai ser sempre marcado por quê? Pela ascese e pelo sectarismo. Quando você avalia alguns hinos, você vê ali, por exemplo, que ele fala que o crente tem que ser submisso, não é? Que o crente tem que ser resignado, que o crente tem que ser paciente, que ele tem que abrir mão, né? Então, isso é o quê? São instrumentos. Então, isso foi muito poderoso. O jornal foi muito poderoso. Lembra que quando o Berg e Wingre chegaram no Brasil, que chegaram no hospedaria, tinha um jornal lá, Batista, não é? Sim. Então, as Assembleias de Deus sempre trabalharam com aquilo que é mais moderno no sentido da comunicação. Dizer que hoje elas utilizam o instrumento de mídia é porque não conhecem a história. Mas qual era o instrumento mais importante, mais moderno, evoluído de comunicação lá nos anos de 1915, 1918, 20, qual era? O jornal, e ela tinha um jornal, né? O Alegre, né? Tinha depois o Mensageiro da Paz, né? São 3 jornais muito importantes que a igreja possuía. Depois ela vai para o rádio também, depois ela vai para a TV, e hoje ela está onde? Na internet. Vamos dizer assim, que se ela não tivesse passado por esse adjornamento, ela ainda estava usando o jornal e distribuindo panfleto, não é? Adjornar significa se apropriar de todos os instrumentais, de todos os recursos necessários para uma boa relação com a sociedade, né? Entendendo os processos culturais que nela existem, para poder fazer o quê? Divulgar aquilo que acha que é mais interessante. Perfeito. Tem todos os lados, o positivo e o negativo no processo, né? Perfeito. Moab, indo aqui para a última pergunta, um dos tópicos do seu livro, você dedica a fazer uma análise sobre a explosão neopentecostal. Aqui eu quero fazer uma diferenciação até para agradar, digamos assim, gregos e troianos, inclusive porque os próprios membros estudiosos das Assembleias de Deus não gostam de serem categorizados no mesmo lugar que os neopentecostais, né? Mesmo que, historicamente falando, eles são interligados ao movimento pentecostal, vamos separar assim aquele pentecostalismo clássico, né, dos neopentecostais. Falando de adornamento, propriamente, as Assembleias de Deus fizeram essa adaptação, essa acomodação aos processos culturais, à sociedade, etc. Poderíamos dizer que as igrejas neopentecostais compreenderam isso melhor ainda e fizeram uma adaptação, uma acomodação muito mais do que as igrejas mais tradicionais, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor, enfim, outras denominações mais clássicas. Os neopentecostais, eu queria que você falasse sobre eles. Se você, pela análise que você fez, se eles tiveram uma acomodação muito maior do que essas outras denominações. Não, eles não tiveram uma acomodação maior porque eles não vêm de processos anteriores. Deixa eu explicar, porque quando eu fiz o meu mestrado em Ciências da Religião na PUC de Goiás, eu queria trabalhar com as mudanças de usos e costumes da Assembleia de Deus. E no final eu trabalhei com mudança de ethos, né? Da ascese sectária, né? A afirmação de mundo, que é a perspectiva neopentecostal. Então eu pensava e entendia que o neopentecostalismo era um desenvolvimento natural do pentecostalismo. Quando eu chego por isso que eu falava da neopentecostalização das Assembleias de Deus, etc. Tal. Quando eu chego no doutorado, eu percebo que o termo neopentecostalização não serve, porque eu podia botar assim, a neopentecostalização do pentecostalismo brasileiro. Porque o termo neopentecostalização não cabe. O neopentecostalismo, ele não é só aquele típico ideal weberiano da IURD, né? Ele é tão diverso que não dá para comparar. Então, o neopentecostalismo, ele não tem uma história anterior, ele não é um segmento, ele não é assim
uma continuidade do pentecostalismo. É um elemento novo. É um elemento novo. Né? Ele já vem com aquilo. O Edir Macedo estudou nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, você tem graduação em marketing religioso. O Edir Macedo compreendeu a composição da matriz religiosa brasileira, né? Do catolicismo popular, não é o romano, é o popular que chegou aqui, da religião dos índios, né? O misticismo caboclo, e também de quem? Dos africanos que foram escravizados e transportados para cá. Isso formou uma amálgama simbólica tão forte que qualquer um de nós ainda traz essas marcas desse amálgama simbólico e a gente consegue entrar em qualquer... Entra no catolicismo, entra no terreiro, entra no espiritismo, entra numa igreja pentecostal e não sente estranho. Se familiariza com algum daqueles elementos. Tanto é que ele vai fazer um misticismo maior, um hibridismo maior dessas composições na produção dos seus ritos e das suas crenças. Qualquer pessoa que entra numa igreja universal do Reino de Deus, se ele for do terreiro, ele vê elementos do terreiro lá, então não é nada estranho. Porque a religião, ela só faz sentido para o sujeito se tiver uma ligação com as suas estruturas mentais, com a sua perspectiva, com a sua leitura, se ele puder compreender aquele processo, porque se for algo totalmente estranho para ele, ele não consegue, né? Ele precisa se apropriar daquele universo para poder depois aquilo fazer sentido e ele fazer uma opção. Então, o neopentecostalismo já chegou com tudo isso. De que maneira eu vou conquistar? Eu vou fazer uma guerra santa, né? Eu vou trabalhar com a teologia da prosperidade, eu vou romper com os estereótipos, né, da santidade pentecostal, que são os usos e costumes, eu vou fazer o uso da mídia, né, eu vou tirar o sofrimento e propor a prosperidade. Então, esses aspectos, eles chegam num momento em que o Brasil passa por uma transição muito forte, sai daquele Brasil extremamente rural para um Brasil urbano, sai de um Brasil extremamente pobre para um Brasil aberto a grandes mudanças. Se você for imaginar o Fernando Henrique Cardoso e depois o Lula, né, que abriu possibilidade de empréstimo, de consumo, então as pessoas realmente se sentiram empoderadas. E você teve também uma parte, bem depois da classe média católica, que se viu abalada pelas estruturas econômicas e vai correr para o neopentecostalismo, porque lá ele está dando uma segurança financeira, dizendo que você vai ser rico, você vai prosperar. São muitos os aspectos e muitas as análises que podem ser feitas sobre isso. Uma fala dessa minha, ela não sintetiza nunca uma realidade tão diversa, tão pulverizada, tão grande, que é a do neopentecostalismo brasileiro. O que as igrejas do pentecostalismo clássico vão fazer diante de uma erupção meteórica do neopentecostalismo é se acomodar, é se ajustar à realidade, porque senão ela vai perder espaço no campo político, ela vai perder espaço, né, no campo religioso, ela vai perder influência, ela perde uma série de coisas. Então ela precisa se reposicionar, então ela começa a mudar a postura. Como ela já tinha feito a inserção na política, ela vai começar a negociar com os membros, ela vai afrouxar. Se você, fazendo a leitura aqui do meu livro, você vai perceber depois que há quatro momentos em que as Assembleias de Deus no Brasil vão se posicionar sobre os costumes, sobre essa relação mais amena com a sociedade. É São Cristóvão, Santo André, é o ELAD em 2000 e o último é a Carta de Campinas de 2010, né? Quando rompe com todos os estereótipos dos usos e costumes. Esses são momentos, ela o faz de forma oficial. Não que ela precisasse dizer assim, estabelecer para fazer. O cotidiano transformou aquela realidade e ela pega e incorpora, né, e legitima determinadas situações. Você imagina no campo da política, que era demonizado, era proibido, era um tabu. De que maneira você faz isso? Aí, de uma hora para outra, ela diz, não, nós vamos conquistar esse campo. O que era proibido agora é desejado, almejado, e inclusive é quase que uma guerra santa conquistar, né? Tem que ter toda uma estrutura. O livro fala disso, fala de que maneira ela vai utilizar o mensageiro da paz para fazer essa mudança de mentalidade em relação à política nas eleições
que elegeram os deputados constituintes de 1986. Perfeito, perfeito. Meus amigos, chegamos ao final de mais uma entrevista. É um livro assim que desperta curiosidade para querer compreender um pouco mais sobre essa adaptação, sobre essa acomodação das Assembleias de Deus à sociedade brasileira. Como eu disse no começo do vídeo, esse livro aqui ele integra o box Outras Histórias das Assembleias de Deus. É um box composto por 5 livros, sendo o do Moab, né, do Adornamento ao Pentecostalismo Brasileiro, o do Gedeon, Matriz Pentecostal, do Maxwell Fajardo, Onde a Luta se Travar, da Marina Correia, Assembleias de Deus, Ministério, Carisma e Exercício de Poder, e o mais novo livro da Marina, que é Dinastias Assembleianas, né? Então, o do Moab César é um livro interessante para que você possa compreender um pouco mais. É uma pessoa muito gabaritada para falar do universo pentecostal, porque como ele mesmo falou aqui, além de pesquisador, ele é alguém que fala de dentro, né? Ele é alguém que integra as Assembleias de Deus, então compreende essa realidade muito de quem exerce também ela, né? Então, se você pretende conhecer um pouco mais sobre essa história, se você quer pesquisar um pouco mais sobre a história das Assembleias de Deus, esse box aqui é indispensável. Moab, eu quero agradecê-lo mais uma vez pela disposição de tempo para falarmos sobre o seu livro. Eu, como disse mais uma vez, me sinto representado na sua figura, embora você não tenha participado do sínodo de uma perspectiva institucional, né, de dizer eu levo o nome de determinada igreja, mas na figura de um pentecostal, participando de um evento dessa dimensão, eu me sinto representado na sua figura enquanto pentecostal. Saber que nós temos pessoas que estão se dedicando a abrir o diálogo interreligioso, essa questão de ter um respeito mútuo e entender que, embora participemos de tradições diferentes, quando é para buscarmos o bem comum da sociedade, o bem comum de uma pessoa, a gente pode sentar à mesa, pode participar, pode partilhar, pode ter respeito. Enfim, então eu quero te agradecer mais uma vez pela disponibilidade, pela disposição de tempo. Bom, eu quem agradeço e quero dizer assim, ó, adquiram esse box. Por quê? Por que chama Outras Histórias? Porque ela é uma história não oficial. Sabe o que é uma história oficial? É a história que uma mãe conta do seu filho, é uma mãe contando a história do seu filho para um estranho. Ela valoriza e superlativa todas as bondades dele e esconde todos os defeitos. Então a história oficial é essa, é uma história apologética e fantástica, sem erro, sem defeito, que expressa a pura vontade de Deus e manifestação dele. Essa não, é uma história que reconhece a fraqueza do homem, que mostra os defeitos da instituição, os erros que ela cometeu, e o faz não para condenar, mas para que ela se lembre e volte e não cometa novamente. Nós não temos intenção nenhuma de desconstruir o grande legado, por exemplo, que as Assembleias de Deus construíram no Brasil. A maior parte de nós aqui, todos que fazem parte desse aí, com exceção da Marina, que é católica, né? Nós trabalhamos intensamente dentro das igrejas, faz parte da nossa cultura, mas nós temos que reconhecer que nós temos falhas, nós temos erros, e que esses erros, quando nos vêm à memória, eles nos fazem lembrar que nós não precisamos errar de novo. Então, te convido para ler. Leia o box, né? E aí você vai entender como as coisas funcionam melhor. Muito obrigado, um forte abraço a todos vocês que assistirem esse vídeo. E se quiserem fazer críticas ao meu livro, nele tem os e-mails, você pode encaminhar as suas críticas. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Moab. Valeu.